fogo já estava preparado quando João foi levado até a praça. Não era uma ameaça, era uma sentença pública. O império não executava apenas pessoas, executava ideias. Roma queria provar que nenhum seguidor de Cristo era protegido. Nenhum testemunho sobreviveria ao poder do imperador. O óleo fervia diante de todos e a multidão esperava o momento em que o último apóstolo desapareceria da história. Agora pense comigo. Deus havia permitido prisões, perseguições e mortes antes. Outros apóstolos já tinham sido martirizados. Então por que naquele dia algo diferente aconteceu? Porque justamente ali a morte parou. João não gritou, não negociou, não tentou escapar. Ele entrou naquilo sabendo exatamente quem Deus era. O que ninguém sabia é que aquela execução não estava acontecendo para decidir o fim da vida dele, mas para iniciar a maior revelação já entregue à humanidade. O império achava que estava encerrando uma mensagem. Deus estava preparando um mensageiro. Quando o impossível aconteceu e João saiu vivo, Roma perdeu mais do que uma execução. Perdeu a autoridade espiritual diante de todos que assistiam. A pergunta não era mais se o cristianismo sobreviveria. A pergunta passou a ser o que Deus faria agora com alguém que nem a morte conseguiu calar. E é aqui que a história muda completamente de direção. Porque sobreviver não foi o milagre principal. Foi apenas o primeiro passo de algo muito maior. João não era apenas um idoso fiel sendo perseguido. Ele era o último homem vivo que tinha visto Jesus com os próprios olhos desde o início. Todos os outros já tinham partido. A fé cristã começava a entrar numa nova fase. Uma fase onde as pessoas não dependeriam mais da memória de quem caminhou com Cristo, mas da revelação que permaneceria depois deles. Se João morresse naquele dia, o mundo perderia o último elo direto entre a igreja nascente e o Cristo histórico. A mensagem continuaria, mas sem a última testemunha ocular. E é exatamente nesse ponto que a tentativa de execução ganha outro significado. Não era apenas Roma tentando matar um pregador. Era uma guerra contra a continuidade da revelação. Perceba o momento histórico. O evangelho já tinha se espalhado, mas ainda estava apoiado nas lembranças dos apóstolos. Deus permitiria que a igreja caminhasse sem nenhum deles deixando algo além da memória? Ou ele transformaria o último apóstolo em um canal permanente de mensagem? A sobrevivência de João não preservou só a vida dele. Preservou a transição, da fé baseada no que foi visto para a fé, baseada no que seria revelado. O que viria depois não dependeria mais de testemunhas, dependeria de uma visão. E é por isso que Roma escolheu um tipo específico de morte. Não bastava matá-lo rápido. Precisavam apagar sua credibilidade diante do povo. Roma não escolheu o óleo fervente por acaso. Aquela não era apenas uma forma cruel de execução, era um espetáculo político. O império entendia o poder da imagem. Matar João de maneira pública e brutal significava enviar uma mensagem clara. O Deus que vocês pregam não protege nem seus líderes mais próximos. Era humilhação planejada. O objetivo não era apenas silenciar um homem, mas destruir a confiança da comunidade cristã. Se o último apóstolo morresse gritando em agonia diante de todos, o medo faria o resto do trabalho. A fé seria enfraquecida não pela espada, mas pela dúvida. Mas algo saiu do controle. João não foi consumido. O cenário que deveria provar a fragilidade do cristianismo se tornou prova de que havia algo além do alcance do império. Roma dominava territórios, exércitos e leis. Não dominava o propósito de Deus. Perceba a inversão. O que era para ser propaganda de derrota virou testemunho de resistência. O que era para desmoralizar fortaleceu. E isso cria uma pergunta inevitável. Se Deus interveio naquele momento específico, não foi para impressionar a multidão. Foi para preparar João para algo que exigiria mais do que coragem. Porque sobreviver à morte pública era apenas o começo de um isolamento que mudaria a história. A multidão viu um homem sair vivo do óleo, mas não compreendeu o verdadeiro significado. Milagres públicos impressionam por um momento. Depois viram histórias repetidas. Deus não interrompeu a morte de João para criar fama ao redor dele. Ele fez aquilo para trabalhar dentro dele. Até aquele dia, João era testemunha do passado. Alguém que lembrava o que já tinha acontecido com Cristo. A partir daquele instante, ele precisava deixar de apenas recordar e começar a perceber. A sobrevivência que todos viram foi, na verdade, um rompimento interior que só ele experimentou. Quem encara a morte e continua vivo não permanece o mesmo. A percepção muda, o medo perde a autoridade e a escuta espiritual se aprofunda. O milagre não estava falando primeiro com a multidão, estava reposicionando o coração do apóstolo. Antes ele carregava memórias de Jesus na terra. Agora seria preparado para ver Cristo em glória. A fé que sustentou João até ali seria elevada para suportar algo maior. Que milagres físicos!
uma revelação capaz de atravessar gerações. Por isso, Roma tomou uma decisão que parecia estratégica, mas se tornaria parte do plano divino. Se não podiam matá-lo, iriam isolá-lo. Depois da falha pública, Roma não podia libertar João, um homem que sobrevive a uma execução diante de todos, se torna perigoso demais para circular livremente. A solução foi o exílio. Tirar sua voz das cidades, afastá-lo das igrejas, colocá-lo em um lugar onde suas palavras não alcançassem ninguém. A ilha de Patmos não era apenas distante, era silenciosa. Sem multidões, sem discípulos, sem movimento. Para o império, aquilo significava esquecimento. Um líder longe do povo se torna apenas memória. Roma acreditou que tinha resolvido o problema. Não pela morte, mas pelo isolamento. Só que existe um padrão espiritual difícil de perceber enquanto se vive dentro dele. Deus, frequentemente, remove o barulho antes de entregar, algo que não pode ser ouvido no meio da rotina. João passou anos ensinando igrejas, aconselhando pessoas, lembrando os feitos de Cristo. Agora tudo isso foi retirado. Sem perceber, o império criou o ambiente perfeito. O homem que não pôde ser calado foi colocado no único lugar onde nada mais competiria com a voz de Deus. O silêncio que parecia punição começou a se tornar preparação. E quando toda distração desaparece, a percepção muda de nível. No isolamento de Patmos não havia aplausos, perguntas ou responsabilidades diárias. Restava apenas o tempo e a consciência. É nesse tipo de silêncio que muitas pessoas enfrentam seus maiores medos, porque não existe mais para onde fugir dentro da própria mente. João tinha lembranças, tinha saudade, tinha a certeza de que sua vida pública havia terminado. Mas foi exatamente ali que algo diferente começou a acontecer. Quando todas as vozes externas cessam, a alma começa a perceber o que sempre esteve presente, porém abafado. A sobrevivência ao óleo não foi o ponto alto da história. Foi o processo de esvaziamento que veio depois. O Deus que o preservou agora começava a revelar. Não foi uma visão imediata para impressionar. Foi um aprofundamento gradual, como alguém que aprende primeiro a ouvir antes de enxergar. A fé que antes era sustentada por memórias, agora era sustentada por presença. João não estava mais apenas recordando Cristo, estava diante dele de uma forma que nunca havia experimentado na terra. O exílio deixou de ser ausência de propósito e se tornou preparação para carregar uma mensagem que não caberia em ambientes comuns. E então a pergunta inevitável surge: o que teria acontecido com a humanidade se aquele homem tivesse morrido no caldeirão? Se João tivesse morrido naquele dia, a igreja teria continuado existindo, mas algo essencial jamais chegaria até nós. A fé permaneceria baseada apenas no que já havia sido ensinado, sem uma visão clara do que ainda viria. As comunidades cristãs enfrentariam perseguições futuras sem uma revelação que lhes mostrasse que a história já estava nas mãos de Deus. O Apocalipse não nasceu em um púlpito, nasceu em um lugar onde ninguém estava ouvindo. Deus não estava apenas preservando um homem, estava garantindo que gerações que ainda nem existiam teriam esperança. Quando tudo ao redor parecesse perdido, cada símbolo, cada visão e cada promessa registrada ali só existiram porque a morte falhou. Perceba a inversão completa. O império tentou impedir a influência de João no presente e acabou ampliando sua voz para o futuro inteiro. O sofrimento não foi desperdício. Foi o caminho para uma mensagem que atravessaria séculos, chegando até pessoas que enfrentariam seus próprios momentos de pressão e incerteza. E isso muda a forma como enxergamos proteção divina. Nem sempre Deus evita o processo, mas ele decide até onde ele pode ir. Existe uma diferença silenciosa entre ser livrado e ser preservado. Livramento remove você da situação. Preservação permite que você passe por ela, mas impede que ela determine o fim da sua história. João não foi poupado da perseguição, da dor ou do exílio. Ele foi poupado apenas do ponto final. Muitas vezes esperamos que Deus impeça completamente o fogo, quando na verdade ele controla o limite dele. O caldeirão existiu, a sentença foi real, o isolamento aconteceu. Ainda assim, nada conseguiu encerrar o propósito. Isso revela um princípio profundo. Algumas experiências não são interrupções do plano, são partes dele. João só pôde escrever sobre vitória eterna porque enfrentou a sensação momentânea de derrota. Ele só pôde falar sobre esperança futura porque viveu um presente aparentemente perdido. A preservação não parecia proteção enquanto acontecia, mas se tornou clareza depois. E quando percebemos isso, surge uma nova leitura da própria vida. Há momentos que parecem atraso ou abandono, quando na verdade são posicionamento para algo que ainda não conseguimos enxergar. Agora tudo converge para o padrão maior por trás dessa história.
Existe um padrão que atravessa toda a Escritura. Deus transforma sentenças em envios. Aquilo que parece encerramento se torna comissionamento. João entrou em um caldeirão como condenado e saiu como alguém marcado para carregar uma revelação que redefiniria a esperança da igreja. O império enxergou fraqueza. Deus enxergou preparo. O mesmo padrão se repete na lógica do reino. O que tenta te calar muitas vezes está apenas te reposicionando. A pressão que parece destruir pode estar fortalecendo estruturas internas que você ainda não sabe que precisará. João não entendia em tempo real o motivo de sobreviver. Só mais tarde ficou claro que sua preservação estava conectada a uma mensagem maior que sua própria vida. Quando lemos o Apocalipse hoje, raramente lembramos do óleo fervente. Mas foi ali que tudo começou. Antes da visão do Cristo glorificado, houve uma tentativa de execução fracassada. Antes da revelação do fim da história, houve um momento em que parecia que a história dele tinha acabado. Talvez você esteja vivendo algo que parece fim. A história de João prova que, quando Deus preserva, é porque ainda existe palavra para ser entregue. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Algumas fornalhas não são término, são transição.